Gravando mais uma aula aqui pro meu canal, me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Galera, continuando a nossa série de trato digestivo, aliás, né? Continuando a minissérie de secreções do trato digestivo, tá? Essa aqui é a terceira aula de secreções, já deve ser a sétima, sexta aula, sei lá, de trato digestivo. E bora continuar sem enrolação. Lembrei de um negócio: 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então corre aí, se inscreve aqui no canal e deixa o like que me ajuda demais, tá? Eu tô fazendo esse trabalho aqui, a sua forma de retribuir é deixando o like e se inscrevendo, tá? E compartilhando o vídeo também. Mas bora sem enrolação, olha só. A gente já falou sobre a saliva, já falou sobre o estômago, já falou sobre, enfim, tudo isso aqui, ó, né? Já falou sobre tudo isso aqui. Agora, vamos falar sobre o pâncreas, né? As secreções que o pâncreas libera no intestino. Aliás, já deu spoiler aqui, ó, no caso do duodeno, né? As secreções que o pâncreas libera. Vamos lá. Galera, quando a gente fala de pâncreas, você já lembra das ilhotas de Langerhans, mas relaxa que a gente não vai falar sobre elas hoje. Por quê? Porque elas vão liberar hormônios, elas vão liberar glucagon e insulina. Hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar sobre as secreções no trato digestório, não as secreções, né, não os hormônios liberados na corrente sanguínea, tá? Então, bora lá. Olha só. Então, exclui da sua cabeça agora ilhotas de Langerhans. Depois a gente fala sobre elas. Aliás, já falou sobre elas em algumas aulas aqui. Vamos falar agora sobre as glândulas acinosas, né, que estão lá no pâncreas. Galera, é o seguinte: quando eu falo de secreções pancreáticas, você tem que lembrar da última aula, né? Aliás, você tem que assistir as aulas em sequência, né? Ou seja, assiste primeiro a primeira aula, depois a segunda, depois a terceira. Quando eu falei na última aula sobre a saliva, né, sobre as glândulas salivares, se lembra daquela estrutura de acino e ducto, né? Acino, ducto, ducto, ducto. Né, que, aliás, é um ducto menor que vai para o maior, que vai para o maior, que vai para o maior. O pâncreas, ele tem uma estrutura interna semelhante a essa das glândulas salivares, ou seja, é um acino que vai produzir, né, as secreções, que vai jogar num ducto, que nesse caso também produz mais secreções, que vai desembocar no duodeno, tá? Caio, quais são essas secreções? Bom, os acinos, que é essa galera aqui, ó, cadê? Que os acinos, né? Eles vão liberar as enzimas. Quais enzimas eu vou citar mais pra frente. Mas eles vão liberar enzimas. O ducto, ele também vai liberar produto. Caio, qual produto? Olha, ele vai liberar bicarbonato de sódio. Se você lembra do professor Marcelo de Química lá do seu ensino médio, você lembra que bicarbonato de sódio é um sal básico. Sal básico, ele serve também para neutralizar coisas ácidas, né? Porque vem de um sal, uma base forte e de um ácido fraco. Então tá, então eu vou liberar enzimas pancreáticas que vão digerir alimentos, que vão ser produzidos no acino, e eu vou liberar também sal básico, no caso, bicarbonato de sódio. Caio, tá, entendi. Mas por que que eu libero o bicarbonato de sódio? A enzima eu entendi, porque vai para o duodeno e vai digerir os alimentos. Agora, o bicarbonato de sódio, vamos lembrar que esses alimentos que ele vai entrar em contato, esse químio, ele vai vir do estômago. Quando ele vem do estômago, né, ele vai vir cheio de ácido, porque o estômago é muito ácido, o estômago libera muito ácido clorídrico. Então tem que ter alguma coisa ali para neutralizar, né, para neutralizar esse ácido todo. Quem vai neutralizar vai ser o bicarbonato de sódio, NaHCO3, tá? Então, ó, a gente produz tanto enzimas quanto bicarbonato de sódio. Lembrar que as enzimas são produzidas nos acinos, de novo, e o bicarbonato de sódio é produzido no ducto pancreático, tá? Nos ductos, né, no caso. E tudo isso vai desaguar no duodeno, tá? Galera, vamos entrar nas enzimas. É o seguinte, a gente tem, ó, três tipos principais de enzimas que vão, aliás, eu tenho as enzimas para digerir três tipos principais de alimentos, né, que são as proteínas, carboidratos e gorduras. Quem que vai digerir a proteína? Para a proteína, a gente tem também três principais enzimas, tá? Sendo a tripsina mais abundante. Eu tenho a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase. Carboxipeptidase, né? Vocês têm que entender um negócio. Olha só. Primeira coisa, qual a diferença delas? Né? As duas primeiras, ou seja, a tripsina e a quimiotripsina, elas vão quebrar, né? Quebrar proteínas inteiras, proteínas grandes, não necessariamente grandes, mas inteiras, em vários peptídeos e vários tamanhos. Né? Então tem uma proteína zona aqui, ó, pá, 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 pá. Ela vai fazer umas quebras assim, ó, pá, 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 em vários, né? Vários peptídeos de vários tamanhos. Pode ser o maior, o menor, enfim. Só que esses peptídeos a gente não consegue absorver eles muito bem. A gente tem que quebrar eles ainda mais. Né? Quem que quebra eles ainda mais?
é a carboxipeptidase. Só que tem um negócio, galera. Só que tem um negócio. O seu pâncreas, eu falei para vocês que os acinos estão produzindo isso, né? Pensa comigo. Se a gente produzisse isso, essas enzimas, né? E a gente produzisse e deixasse elas no pâncreas, elas iam começar a digerir o pâncreas, concorda comigo? Né? Óbvio, né? A enzima serve para digerir, lá tem proteína também, ele vai digerir as proteínas. Então ia dar alguma coisa, ia dar errado, né? Qual que é a solução do seu corpo para isso? Bom, o seu pâncreas, ele não libera tripsina. Ele não produz tripsina. Ele produz tripsinogênio. Seu pâncreas não produz quimiotripsina, ele produz quimiotripsinogênio. Que é o quê? É a forma, ambas são as formas inativas. Né? Assim como a carboxipeptidase, ele não libera isso, ele libera a procarboxipeptidase, que vai ser a forma inativa, ou seja, ele não funciona. Ele só vai funcionar quando ele é ativado. Ele só vai ser ativado quando ele chega no intestino. E qual que é o motivo disso? De novo, é para você não digerir seu pâncreas. Olha que inteligente, né? Olha como é que seu corpo é inteligente, tá? Então, quando essa galera aqui, ó, que é produzida no pâncreas, é liberada no intestino, eles vão ser ativados. Tá, Caio, como é que a gente ativa essas enzimas que estão inativas? Bom, vamos começar com com o tripsinogênio, né, que vai virar tripsina, que vai ser ativa na forma de tripsina. Para ele ser ativado, tem dois modos, olha só. E ele é o mais importante, você tem que entender esse primeiro. Olha só, o tripsinogênio vai chegar lá no intestino e ele vai entrar em contato, né, com a enteroquinase, né, que é uma enzima. Quando termina com ase, é enzima. Quando ele entra em contato com a enteroquinase, né, que é uma enzima, ele vai ser ativado. Só que não é só a enteroquinase que ativa ele. Eu tenho outro componente que ativa ele. E quem que ativa tripsinogênio e tripsina? A própria tripsina. Ou seja, é um processo de autocatálise. Ela se auto-ativa. Tá? Então a tripsina também ativa tripsinogênio. Então, por exemplo, eu tinha, sei lá, 1000 tripsinogênios, né? Que chegaram, imagina, é um número figurativo, claro, óbvio. Aí, imagina que 5 entraram em contato com a enteroquinase. Esses 5 vão virar tripsina. Essas 5 tripsinas, elas vão ativar mais, sei lá, 30 tripsinogênios. Né? Mais a enteroquinase. Então vai ser um processo, vai ser tipo um efeito dominó. Né? E essa tripsina ativada vai ativar mais tripsinogênio. Então é um efeito dominó, muito rápido. Né? Aliás, a tripsina, além de ativar o tripsinogênio, ele também ativa os outros. Né? Ele também ativa o quimiotripsinogênio, né? E também a procarboxipeptidase. Tá? Então ele vai ser a enzima responsável por ativar as duas outras enzimas também, né? Lembrando que a enteroquinase ativa só a tripsina, tá? Caio, tá, isso é proteína, né? Isso aqui tudo vai quebrar proteína. Essas 3 enzimas, elas vão quebrar proteínas. Quem vai quebrar os carboidratos para conseguir absorver eles? Bom, vai ser a amilase pancreática. Então, vai ser a amilase pancreática, né? Ela vai hidrolisar todas as formas de carboidratos, a maioria, na verdade, menos a celulose, né? Por isso que a gente não come grama, né? Senão seria muito fácil, tá com fome, vai pro chão e come grama, né? Mas a gente não consegue digerir o amido, a celulose, não, a amido a gente consegue. Então a gente não consegue comer grama, tá? E também tem, então a amilase digere os carboidratos e quem digere os lipídios, né? Bom, eu tenho a lipase pancreática, né, que vai hidrolisar a gordura neutra em ácido graxo e monoglicerídeo, monossacarídeo de carboidrato. Eu tenho a colesterol esterase, que vai hidrolisar ésteres de colesterol, e eu tenho também a fosfolipase, que vai separar, né, nos fosfolipídios os ácidos graxos. Né, vai tirar dos fosfolipídios os ácidos graxos, tá? Tá, isso aqui são as enzimas, né? Falei para vocês das enzimas que quebram proteínas, carboidratos e lipídios. Agora, a gente tem, lembra que eu falei para vocês que também no pâncreas a gente secreta o íon bicarbonato. Só que lembra que esse íon bicarbonato ele vai ser secretado pelos ductos, né? E não pelos acinos. Caio, aonde nos ductos, né? Lá nas células epiteliais, tá? Que revestem lá os ductos. Então eles vão ser liberados, eles vão ser produzidos, vão ser secretados nas células epiteliais dos ductos pancreáticos, tá? Galera, se a gente... Aí tá, vai depender dos estímulos, né? Mas quando tiver um estímulo muito forte, a concentração, né, de bicarbonato no suco pancreático pode ser até 5 vezes maior do que no sangue, do que no plasma.
Então é muita coisa, ele concentra muito. Igual eu falei, para quê? Para neutralizar, né, o ácido do estômago, tá? Olha só, o ácido que provém do estômago, né, não do estômago. Mas olha só, Caio, tá, entendi. Como é que eu vou, né, qual que é o passo a passo para eu produzir lá nas células epiteliais o bicarbonato? É o seguinte, primeira coisa que acontece é a entrada de CO2. Eu coloquei o passo a passo aqui. Você pode tirar print aqui, inclusive, mas eu vou explicar primeiro. Olha só. A primeira coisa que acontece é a entrada de CO2 e água lá na célula epitelial, tá? Lembra que esse aqui é o lado basolateral. Quando eu falar basolateral, esse lado aqui, né, que é em contato com o sangue. E aqui é o lado do lúmen, né? É onde eu produzo a secreção. Olha só. Vai entrar água, aliás, já tem água na célula, né? Vai entrar CO2. E quando ele entrar, água mais CO2 forma ácido carbônico, né? Que é um ácido fraco. Lembra que ele é bem estável, né? Então ele pode, aliás, quando a gente forma ácido carbônico, ele pode formar tanto CO2 e água de novo, quanto também uma parte pequena dele ionizar, né? No caso virar H+ e HCl3-, tá? E esse íon aqui é o que eu preciso para formar bicarbonato, né? Então eu já jogo ele para fora, né? Eu já produzi, já jogo para fora. Já jogo para fora no caso no lúmen, né? E Caio, como é que eu jogo para fora? Eu jogo ele para fora por meio, né? Aqui até coloquei aqui, ó. Eu jogo ele para fora é, por meio de uma troca, né? Eu vou trocar Cl-, né? Que está aqui no lúmen, por HCl3-. Então eu jogo Cl- para dentro e jogo HCl3- para fora, tá? Só que esse Cl- ele já vai escorrer de volta para fora. Então foi só um mecanismo de troca para sair com HCl3-. Além desse modelo, né, de chegar a CO2 para dentro da célula e formar ácido carbônico, e depois é, formar, né, H+ e HCl3- e ir para o lúmen, eu também tenho um modelo de entrar ácido carbônico por meio do Na+, né, um cotransporte no caso, né? Então o ácido carbônico também entra por meio do Na+, né? O Na+, no caso, eu tenho uma bomba que vai jogar Na+, e HCl3- para dentro da célula, tá? E também vai cair aqui, ó, para fora. E é o que eu quero, né? Eu quero, no caso esse aqui é o ducto, né? Eu quero liberar HCl3- dentro do ducto, dentro do lúmen do ducto, tá? Tá, Caio, mas tá, eu formei H+, né? Como é que ele vai para fora? Como é que eu jogo ele para fora da célula? Né? No caso, para fora, lá na parte da membrana basolateral, né? Ele vai para fora, né, também por um mecanismo de troca. No caso, eu vou trocar ele por Na+. Né? A célula vem, pega Na+, e joga aqui, ó. Né? E quando ela pega Na+, e joga para cá, o H+, ele vai para fora. Então a gente tira ácido da célula, tá? Senão a gente ia acumular ácido aqui, né? Ia continuar entrando CO2, formando um ácido carbônico, liberando H+, e ia acumular dentro da célula. Eu não quero isso. Então eu jogo ele para fora por meio de uma troca com Na+, tá? Galera, é o seguinte. Última coisa. Lembra que eu vou formar bicarbonato. Então Na+, mais HCO3-. Quando a gente joga HCl3- aqui, né, e Cl-, você percebe que é muito íon negativo. Então, eu vou deixar esse lado muito negativo. Opa, deixei o lado muito negativo. O Na+ é um íon positivo, né? Positivo vai ser atraído pelo negativo. Então, atraído pelo negativo, o Na+ vai vir para cá e vai formar, junto com o HCl3-, o bicarbonato de sódio, que vai ser um sal básico que vai ajudar, né, a neutralizar o suco gástrico, tá? Então é todo esse processo aqui que eu detalhei aqui nesse mecanismo. Se quiser, tira print aqui, ó. Pá, pronto, vamos lá. E galera, tá, eu falei sobre o que ele secreta. Agora vamos ver como é que regula esse processo, como é que ocorre a regulação da secreção pancreática. É o seguinte, vamos lá. Eu tenho 3 estímulos básicos. O primeiro é a acetilcolina, né, o ACH. Quando eu falar ACH, vocês entendem como acetilcolina, que é a abreviação. Lembra que ela vai ser liberada por nervos colinérgicos, né? Então, eu tenho terminações nervosas vago-parasimpáticas, né? Que vão liberar acetilcolina e vão estimular a secreção pancreática. Eu tenho a CCK, né? Colecistoquinina, né? Que também vai ser liberada. Ela vai ser liberada na mucosa do adenal, quando o alimento entra, né, no intestino delgado, principalmente alimentos com quantidades específicas de gordura, com quantidades altas de gordura. E eu tenho a secretina, tá? Também vai ser liberada na mucosa do adenal, só que é quando alimentos
altamente ácidos, ou seja, quando o químico que chega está muito ácido, ela vai ser liberada de forma grande, né? No caso, olha só. Vamos lá, olha só. A acetilcolina e a CCK, elas vão ter a mesma função. Qual que vai ser a função? Elas vão estimular os acinos, né? Vamos voltar aqui, os acinos, a produzirem, né? A produzirem enzimas digestivas. Então, a CCK e a acetilcolina estimulam os acinos a liberar a acetilcolina. E a secretina? Ela não faz isso, não? Ela não aumenta enzimas, não? Não. Né? Acetilcolina e CCK, elas estimulam as enzimas, só que ela não estimula, né, bicarbonato e água. Igual eu falei aqui para vocês, igual esse processo aqui. Ele não estimula isso, né? Se eu não falei, quando vir essa quantidade de íons aqui, vai chegar água também, tá? Eu não falei isso na último take, né? Mas chega água também, óbvio, né? Tá chegando uma carrada de íons lá no lúmen, claro que vai vir água por osmose. Só que a CCK e a CH, né, a acetilcolina, elas só vão estimular as enzimas, elas não estimulam, né, a passagem de água e íons. Tá? Só que tem um problema. Imagina que tem lá, né, o acino e o ducto. Né? Você produziu uma porrada de enzima pancreática por causa da acetilcolina e da CCK. Galera, se não tiver água, se só tiver enzima, essas enzimas elas vão ficar aqui, ó, armazenadas. Elas vão ficar paradas. Não vai ter ninguém que vai movimentar elas. Precisa de água para liberar elas, né? Então, quando a gente libera só acetilcolina e só CCK, a gente não tem, né? A gente produz enzimas, só que elas ficam paradas, elas ficam presas. Entendeu? Elas ficam armazenadas. Eu preciso da secretina, que, aliás, a função dela é o quê? É liberar, né, água e íons para conseguir carregar essas enzimas. Tá? Então a diferença, vamos lá. De novo, repetindo, a CCK e a CH, né, a acetilcolina, vão estimular a produção de enzima e a secretina, né, ela estimula a produção de água, que vai, né, água pelos ductos, né, que vai carregar essas enzimas. Né? E como é que ela faz isso? De novo, aquele processo que eu expliquei, esse processo aqui. Tá? Ela carrega os íons para o lúmen e traz água junto por osmose. Tá? Bem claro isso aí, é bem fácil, não é tão difícil não. Só que, calma, né? Quando a gente come um alimento, vai ser tudo isso liberado ao mesmo tempo? Né? Secretina, CCK e acetilcolina? Não. Eu tenho fases da secreção. Né? É dividido em fases, o corpo libera uma de cada vez. Né? Algumas simultaneamente, mas tem um processo, tem uma fase. Olha só, vamos voltar aqui. Eu tenho 3 fases. Eu tenho a fase cefálica, que é o alimento quando a gente mastiga ele, né? Quando ele está na parte superior, no trato superior. E quando ele chega nessa parte, a gente vai liberar muito acetilcolina, ou seja, né, eu vou produzir enzima digestiva, só que não é tanto assim, é cerca de 20% do total que seria produzido, né, quando esse alimento passa pelo corpo inteiro. Então eu libero 20% do total de secreção, né, por causa da acetilcolina. Isso na fase cefálica. Na parte gástrica, ou seja, quando o alimento chega no estômago, né, esses sinais nervosos da acetilcolina continuam e eu libero mais 5 a 10%, né, da quantidade de enzima total. Só que quando ele chega na fase intestinal, né, isso aqui tudo, ó, acetilcolina, ACH, tá? Já foi um quê? Uns 20, 30%. Quando ele chega na fase intestinal, né, no intestino, quando o alimento chega no intestino, aí eu vou ter essa galera aqui, ó. Eu vou ter a CCK agindo. Eu vou ter essa menina aqui agindo. A CCK, ela vai ter o mesmo papel, né? Vai ter o mesmo papel da acetilcolina. Só que ela é muito mais potente. Mas muito mais potente. Pra você ter ideia, né? Quando ela é estimulada, quando ela exerce o papel dela, ela vai causar a secreção do resto, né? Dos 80% que restou. Então, a principal, né, a mais forte, na verdade, é a colecistoquinina, a CCK. Tá? E nessa fase intestinal também, além de estimular, ter o estímulo da CCK, eu tenho o estímulo também da secretina, que eu produzi essa carrada de enzima, eu preciso levar ela pro duodeno, né? E quem vai fazer isso? A secretina vai estimular, né, a chegada de água no lúmen, que vai carregar essas enzimas.
tá? Caio, tá. Só adentrando um pouquinho mais na secretina. Ela vai ser estimulada, né, pelo HCl, pelo ácido clorídrico no estômago. E por quê? Lembra que, além de trazer água, de carregar as enzimas, ela também, né, vai trazer bicarbonato de sódio. Então, quanto mais HCl tiver, quanto mais ácido tiver o estômago, o suco do estômago, né, o suco gástrico, eu vou precisar de mais secretina para neutralizar esse ácido. Então, quanto mais HCl, mais secretina, mais sal, né, mais sal básico, né, no caso, bicarbonato de sódio. Tá? E esse bicarbonato de sódio, como é que ele neutraliza? Você tinha que lembrar da aula de química, né? Mas assim, HCl, que é o ácido clorídrico, mais bicarbonato de sódio, vai formar NaCl, que é um sal neutro, e ácido carbônico. Esse ácido carbônico, lembra que eu falei que é um ácido muito instável, né? Ele pode formar H2O, água e CO2. Esse CO2, você expira ele na respiração, você joga ele para fora, tá? E com isso eu neutralizei, né, essa parte do químico, tá? Galera, vai precisar de mais uma aula, né? Já deu o quê? Uns quase 15 minutos de aula, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Então vai precisar de mais uma aula, e é a última, tá? Essa aqui é a terceira, vai ter só a quarta. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, e me siga no Instagram, @espercaio, lá também tem conteúdo, tá? E até a próxima.